Se Omar não aparecer, vocês vão pagar caro. A ameaça do rei fajuto ecoa. Dumi finge lealdade a Jendal e segura o jogo. Eu resolvo isso do seu lado. Enquanto Omar se esconde e promete. Agora, é a minha vez. E, ao mesmo tempo, no Brasil, Alika sente que algo grave está acontecendo, Tonho se prepara para proteger, e Mirinho vê nisso a chance perfeita para atacar, tudo isso enquanto um segredo perigoso começa a sair do controle. No próximo capítulo da novela A Nobreza do Amor. O clima pesa desde o primeiro instante. A fuga de Omar vira o maior problema de todos, e o medo começa a crescer. Shinua olha para Dumi, preocupado. Ele não vai deixar isso barato, diz. E Dumi responde, baixo, eu sei, por isso a gente precisa ser mais inteligente. Porque agora? Não é mais só coragem. É estratégia. Enquanto isso, Jendal perde o controle. Furioso, ele ordena buscas por toda parte. Revirem tudo. Eu quero esse homem agora, grita, deixando claro que não vai parar. Porque para ele, isso não é fuga. É desafio. E desafio, ele não aceita. Do outro lado, Omar está escondido. Cansado, machucado, mas com um olhar firme. Eu não fugi para me esconder, eu fugi para voltar, ele diz. E essa fala muda tudo. Porque quando alguém foge com propósito, o perigo dobra. É nesse momento que Dumi toma a decisão que pode mudar o rumo da história. Ele encontra Omar e ajuda. Fica quieto, ninguém pode te ver, diz, escondendo ele dos soldados. Mas ao mesmo tempo, ele continua fingindo estar do lado de Jendal. E esse jogo duplo é arriscado. Muito arriscado. Porque um erro. E tudo acaba. A Kim também entra na jogada. A gente não vai deixar você cair, garante, fortalecendo ainda mais o grupo. E aos poucos, uma resistência começa a nascer. Porque quando a injustiça aperta, as pessoas se unem. Mas o perigo não para por aí. Em outro ponto da história, Virginia arma mais um plano. Com um olhar cheio de inveja, ela decide, eu vou marcar meu noivado no mesmo dia da inauguração do ateliê da Lúcia. E o objetivo é claro. Apagar. Humilhar. Tomar o brilho da rival. Porque tem gente que não quer vencer. Quer ver o outro perder. E isso vai trazer conflito. Do outro lado, Onildo começa a desconfiar. Ele observa Alika com atenção. Como você sabe disso? Pergunta, estranhando o conhecimento dela sobre uma santa estrangeira. Alika tenta disfarçar. Mas não convence totalmente. E quando o passado começa a aparecer, o presente complica. Enquanto isso, outra tensão cresce. Niara e Maria Helena cobram Barto. E a escola? Vai sair ou não? Perguntam, cansadas de promessa. Por que promessa sem ação? Cansa. E cansa muito. Mas o momento mais perigoso ainda está por vir. Jendal parte para cima de Burak. Sem paciência, ele ameaça. Se isso foi culpa sua, você vai pagar. O clima fica pesado. Mas antes que tudo piore, Dumi entra no meio. E toma uma decisão que muda tudo. Fui eu. A frase sai firme. Sem medo. Ele assume a culpa pela fuga de Omar, só para salvar Burak. E nesse instante, ele entra na mira. Agora, com Omar escondido, Dumi se arriscando, Jendal cada vez mais perigoso, e planos surgindo de todos os lados. A situação sai do controle. E o próximo passo pode ser decisivo. A confissão de Dumi cai como uma bomba, e o clima muda na hora. Jendal se aproxima devagar, olhando nos olhos dele. Então foi você, diz, com a voz baixa, mas cheia de ameaça. Dumi não recua. Fui eu.
Eu dormi e não percebi quando ele saiu, responde firme. Mas por dentro, ele sabe o risco que está correndo. Por que enfrentar alguém como Gendal? Não sai barato. Shinu observa de longe, preocupado. Porque ele entende que aquilo não é só coragem, é perigo real. E quando alguém entra na mira de um homem assim, tudo pode acontecer. Mas Dumi continua jogando dos dois lados. Por fora, se mantém firme, como se estivesse do lado de Gendal. Por dentro, está protegendo Omar. E esse jogo duplo começa a apertar. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica esconder. Enquanto isso, Gendal não perde tempo. Ele ordena ainda mais buscas. Quero cada canto revistado. Ninguém entra, ninguém sai, grita, deixando claro que não vai descansar. E o medo começa a se espalhar. Porque quando o poder aperta, todo mundo sente. Do outro lado, Omar continua escondido. Akin ajuda, cuida, vigia. Você precisa ficar vivo, a gente ainda vai precisar de você, diz. E Omar responde com firmeza, eu não vou fugir mais. Eu vou voltar. E essa fala carrega um peso. Porque quem decide voltar não volta do mesmo jeito. Enquanto isso, a tensão cresce em outro lugar. Virgínia já começa a colocar o plano em prática. Ela procura Diógenes e fala sem rodeio, quero marcar meu noivado no mesmo dia da inauguração do ateliê da Lúcia. O homem estranha. Mas por quê? E ela responde, fria, porque eu não vou deixar ela brilhar sozinha. E ali fica claro. Não é amor. É disputa. Porque quando alguém vive comparando, nunca está em paz. Do outro lado, Alika sente que algo está estranho. O olhar de Onildo não sai dela. Ele continua desconfiado. Tem coisa aí que você não está contando, diz. E ela tenta se manter firme. Não tem nada. Mas quando a verdade começa a escapar, fica difícil segurar. Enquanto isso, a pressão também cresce na escola. Niara e Maria Helena não aceitam mais promessa. A gente quer solução, não conversa, dizem para Barto. E isso mostra outra coisa importante. Quando a paciência acaba, a cobrança vem forte. Mas o momento mais tenso ainda não passou. Gendal volta a encarar Dumi. E dessa vez, sem disfarce. Se você estiver mentindo para mim, eu vou descobrir. A ameaça é clara, direta e perigosa. Dumi segura o olhar. Mas sabe que o jogo está ficando cada vez mais arriscado. Porque um passo em falso e tudo vem abaixo. E o pior, alguém pode descobrir a verdade antes da hora. A pressão aumenta, e Dumi sente que o tempo dele está acabando. Gendal não desvia o olhar. Você vai me levar até ele, diz, seco. Não é pedido. É ordem. Dumi respira fundo. Eu levo, mas do meu jeito, responde, ganhando tempo. Porque agora cada segundo conta. E quando a gente precisa proteger alguém, a gente pensa rápido. Enquanto isso, escondido, Omar começa a mudar de postura. Ele deixa de ser só alguém que fugiu, e vira alguém que planeja. Eu não vou ficar esperando, eu vou agir, diz, com firmeza. Akin tenta segurar. Calma, ainda não é a hora. Mas Omar já decidiu. E quando alguém decide com o coração cheio, o risco aumenta. Do outro lado, a desconfiança cresce. Onildo não tira o olho de Alika. Ele se aproxima mais uma vez. Você fala de coisa que não é daqui, como se tivesse vivido lá fora. O clima pesa. Alika tenta desviar. Eu só aprendi, nada demais. Mas o olhar dela entrega. E quando o olhar entrega, a verdade não fica escondida por muito tempo. Enquanto isso,
Virginia acelera o plano. Ela anuncia sem medo: meu noivado vai ser no mesmo dia da inauguração do ateliê da Lúcia. A reação é imediata. Isso é provocação, alguém diz. E é mesmo. Porque não é sobre amor. É sobre apagar o outro. E isso mostra quem ela é de verdade. Do outro lado, a situação da escola esquenta ainda mais. Niara e Maria Helena pressionam Barto. A gente não vai aceitar mais promessa, dizem. E ele fica sem saída. Porque quando chega nesse ponto, ou resolve, ou perde tudo. Mas o momento mais tenso volta para o centro da história. Gendal chama Dumi novamente. Dessa vez, mais frio. Mais perigoso. Se você está jogando dos dois lados, eu vou descobrir, diz, olhando direto. O silêncio pesa. Dumi segura firme. Mas por dentro, sabe que está no limite. Porque quem joga dos dois lados corre o risco de perder tudo. Enquanto isso, Omar observa de longe e toma uma decisão. Se ele tocar no Dumi, eu apareço. A frase é forte. E muda tudo. Porque agora não é mais só fuga. É confronto. E quando esse confronto acontecer, nada vai segurar. A tensão chega no limite, e Gendal decide dar o próximo passo. Sem avisar, ele organiza uma emboscada. Se Omar está por perto, ele vai aparecer, diz, já montando o plano. E o alvo é claro. Dumi. Porque Gendal começa a desconfiar que existe algo errado, e quer usar Dumi como isca. Você vai comigo, ordena, sem dar escolha. O clima pesa. Dumi entende na hora o perigo. Se aceitar, pode levar Gendal até o mar. Se recusar, levanta suspeita. E é nesse momento que o jogo fica mais perigoso. Porque qualquer decisão pode acabar com tudo. Enquanto isso, escondido, Omar percebe o movimento estranho. Ele observa de longe, atento. Ele está armando alguma coisa, diz. Akin tenta segurar. Não vai, é isso que ele quer. Mas Omar não aceita. Porque agora não é mais só sobre fugir. É sobre proteger. E isso muda tudo. Do outro lado, Alika também sente que algo está errado. Tem coisa acontecendo, e não estão me contando, diz, preocupada. E quando a intuição fala, ela costuma acertar. Enquanto isso, Virginia continua firme no plano de destruir o momento de Alika. Ela começa a espalhar a notícia do noivado. Vai ser um grande evento, diz, cheia de intenção. E quanto mais ela fala, mais claro fica. Ela quer aparecer. A qualquer custo. Mas nem tudo está sob controle. Porque algumas pessoas começam a perceber a maldade por trás disso. E quando a máscara começa a cair, fica difícil sustentar. Mas o ponto mais perigoso volta para a estrada. Dumi segue com Gendal, fingindo estar ao lado dele, mas por dentro tentando proteger Omar. Ele vai cair, é só questão de tempo, diz Gendal, confiante. Mas o que ele não sabe é que o jogo virou. Porque Omar está mais perto do que ele imagina. Observando. Esperando. E pronto para agir. Agora, com uma armadilha armada, Dumi em risco, Omar prestes a se revelar e todos os lados entrando em choque. O confronto está inevitável. E quando esse momento chegar, nada vai ser como antes. Me diz uma coisa, quando você percebe que está cercado de mentira, você se esconde ou enfrenta de uma vez? Porque agora, todo mundo aqui vai ter que escolher. A armadilha está montada. Dumi caminha ao lado de Gendal, por fora firme, por dentro em alerta. Ele sabe que qualquer erro pode colocar Omar nas mãos erradas. E do outro lado, Omar já decidiu. Se ele tocar no Dumi, eu apareço, diz,
com o olhar decidido. E essa escolha muda tudo. Porque agora não é mais fuga. É confronto. Mas a vida tem dessas. Às vezes a gente precisa arriscar tudo para proteger quem merece. Enquanto isso, Alika sente o coração apertar. Tem coisa acontecendo, eu sinto, diz para si mesma. E quando o coração avisa, é porque algo está prestes a acontecer. Do outro lado, Virginia segue firme no plano dela, tentando apagar o brilho de Alika. Mas sem perceber, está mostrando quem realmente é. Porque quando a inveja fala mais alto, a máscara cai. E cedo ou tarde, todo mundo vê. Já Jendal acredita que está no controle. Mas não está. Porque o jogo virou. E quando quem estava escondido resolve aparecer, nada segura. E fica aqui uma reflexão para você que está assistindo. Nem sempre a gente escolhe a luta, mas às vezes é a luta que revela quem a gente é de verdade. Agora me conta aqui, você acha que o Omar deve se revelar para salvar o Doom, ou continuar escondido esperando o momento certo? Obrigado de coração por estar aqui até o final, você faz parte disso. Se você gostou desse resumo, clique no botão de gostei e comente de qual cidade você assiste a novela. Até o próximo vídeo.